Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Abra comigo lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Vou repetir novamente. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que todos um dia irão morrer. Nós sabemos que a morte ela é inevitável. Só resta sabermos se estamos preparados para enfrentar ou não. Porque todos comparecerão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no dia do juízo. Há aqueles que vão estarem ali tão somente assistindo, e tem os demais que irão ser julgados por tudo que praticaram aqui na terra. E muitos que não acreditavam em Deus, que diziam que Deus não existia, eles irão estar diante do Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de julgar, e de condenar, e de absolver. Mas se pergunta para mim, irmão Carlos, o Senhor falou que tem alguns que vão assistir. Quem são esses? São os salvos, aqueles que receberam Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador das suas almas. Perseveraram até o fim. São aqueles que antes do arrebatamento morreram fisicamente. E vai ter aqueles que não passaram pela morte física porque veio o arrebatamento. Jesus veio buscar a sua igreja e eles subiram. E só vai subir aqueles que estiverem fazendo a vontade do Senhor. Mas aquele que estiver brincando de ser crente, de ser evangélico, tome cuidado. Tome cuidado porque o tempo se aproxima. Os sinais estão mostrando que a volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. Vai comigo lá em Lucas 16, verso 19 em diante. Olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo menino chamado Lázaro,
que jazia, cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aleluia. Você vê que esse rico, ele tinha tudo do bom e do melhor, se vestia de linho finíssimo, de púrpura, e Lázaro sempre estava ali à porta daquele rico, esperando um prato de comida, mas ele não oferecia para Lázaro nada para ele, só vinha migalhas. E Lázaro era um homem cheio de chagas, aonde os cães vinham lamber. Mas chegou o tempo e Lázaro veio a morrer e foi levado pelos anjos. Amém? Os anjos recolheram Lázaro e ali ficou só a matéria. E Lázaro vai para o seio de Abraão. E aquele rico, quando ele se vê naquele lugar de tormento, as chamas queimando, e ele faz de tudo para que aquela chama venha se apagar, não se apaga e ele não morre. Ele faz de tudo, tenta respirar, mas a chama não apaga. É um lugar de prisão, aonde o fogo está ali queimando, e ele não tem um segundo ou um milésimo de segundo sequer de refrigério, de alívio. Mas por que isso acontece? Só acontece com os ricos? Não. Acontece tanto com o rico quanto com o pobre, tanto com o branco, com o preto, com o ruivo, com o loiro. Acontece com cada um que não se arrepende. E ele fica desesperado. De repente ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão. Vê Lázaro no lugar confortável. E ali o rico está em total desespero, sem poder fazer nada. Mas Deus desejava salvar ele, mas ele confiou muito na sua riqueza, achava que não precisava de nada para ser feliz, ou ele achava que quando ele viesse a morrer, ele seria salvo. Mas isso não aconteceu com ele. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim,
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse rico, quando ele era vivo, ele nunca se lembrou de dar um copo de água a Lázaro, um prato de comida para Lázaro, e olha que ele tinha com abundância. Mas depois que ele morre, quando ele vê Lázaro sendo consolado, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe o dedo na água e refresque-me. Ele estava ali precisando ser refrescado, e ele se humilha diante daquele de quem tanto ele humilhou no passado. Ele se humilha agora. Só que depois que a pessoa morre, não adianta ter misericórdia dele. Não tem mais essa oportunidade dele ter misericórdia, dele receber o favor do Senhor. Nós temos que recebermos a misericórdia, o perdão, o favor do Senhor, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando aqui na salvação. Você tem direito até o último minuto da sua vida. E quando Jesus estava pregado lá na cruz, do lado direito estava o malfeitor, e do lado esquerdo do Senhor Jesus havia outro. O do lado esquerdo blasfemou, não se arrependeu. E o do lado direito disse: você não deveria falar isso. Esse homem que está aqui nada fez para estar onde está. No último minuto de vida dele, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E o paraíso ainda não é o céu. O paraíso é um lugar de delícias, aonde os salvos estão até que venha o juízo. Aleluia. Louvado seja Deus. E cada uma das pessoas que morreram seguirão a eternidade. Os que morreram com Cristo viverão a eternidade na glória com Deus. Mas os que morrerem sem Cristo estarão numa eternidade de sofrimento, de tormento. Aí você deseja ir para a eternidade de gozo ou de sofrimento? E aqueles que estarão numa eternidade de gozo com o Pai, esses terão o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois,
que eu mande à casa de meu pai? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos forem ter com eles, se arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia! Esse homem, quando ele era vivo, ele não lembrava dos irmãos, porque se ele lembrasse dos irmãos, ele iria estar lá com ele, falava de Jesus para ele, falava da eternidade, dos 2 caminhos, um que leva à morte e o outro que leva à salvação. Ele não fez isso. Mas quando ele se viu em tormento, logo ele lembrou: Pai Abraão, envia Lázaro lá, quem sabe eles não se arrependem. Abraão disse: um abismo entre nós e vós, que quem quisesse sair daqui para lá não poderia, quem quiser vir lá para cá também não pode. Há um abismo. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Não tem como. Hebreus 9, 27. Não tem como. As pessoas têm mais é que ouvirem os que estão aqui na terra pregando. Hoje não é mais Moisés nem os profetas do passado. Hoje é eu, é você, que pregamos a palavra de Deus para as pessoas. Se elas derem ouvidos e se arrependerem, e se converterem, e perseverarem até o fim, glória a Deus. Mas se elas não se arrependerem, já sabe, vão enfrentar o juízo, serão condenados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou, Senhor. E vai ter aqueles que vão querer ser salvos de qualquer forma no dia do juízo. Meu Deus, eu fiz isso de bom, fiz aquilo, eu dei muitas esmolas, eu socorri. Isso é um direito nosso de ajudar aqueles que precisam. É um direito nosso, não é pelas boas obras, pelas más obras, só pelas boas obras ou pelas más obras que vamos ser salvos. Além de nós fazermos boas obras, nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Meu querido, minha querida, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida, para que você tenha direito à sua salvação.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte, a morte espiritual. Esta é a segunda morte. Mas hoje, se você deseja ser salvo, ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. Aí aonde você está, se você deseja receber Jesus Cristo como teu Salvador, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, levanta a tua mão direita bem alta. E você, filho pródigo, filha pródiga, que está afastada dos caminhos do Senhor, se arrependa agora, volte para a casa do Pai. Volte, porque o Pai está de braços abertos para te receber novamente. E Ele não irá passar em rosto o que você fez. O prazer dele é que você retorne, é que você volte. E o seu nome será escrito novamente no livro da vida. E você que está recebendo Jesus Cristo como teu Salvador, peça perdão pelos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus, sepulte a velha criatura e passe a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É fácil, não é difícil receber Jesus. As pessoas é que dizem: não, eu não estou preparado ainda, eu não estou preparado agora. Um dia que eu me preparar, aí eu vou aceitar Jesus. Será que vai dar tempo? O momento é esse, é agora. Não é amanhã, nem é depois, não é depois. Você nunca vai estar preparado para entregar a sua vida para Jesus. Jesus disse: vinde a mim como estás. Você vai até Jesus. Você pode ser viciado, você pode ser um assaltante, uma prostituta, você pode ser um homossexual. Jesus te recebe. E a cada dia que você for dando lugar para Ele, Ele vai trabalhando na sua vida, vai te lapidando, e quando você menos esperar, você já é uma pessoa lapidada, transformada pelo poder de Jesus Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E aí sim você vai dar um bom testemunho para a sua família, para os seus irmãos e para aqueles que estão lá fora. O rico queria que Lázaro viesse aqui para dar testemunho para os seus irmãos, para os irmãos dele, porque ele achava que através do testemunho que Lázaro viesse aqui para dar, eles se arrependeriam, mas não, ele não poderia voltar aqui à terra. Então somente, meu querido, minha querida, faça o que Lázaro fez. Era um homem pobre, mas era um homem temente a Deus. Era um homem que perseverou. E hoje Lázaro está no seio de Abraão. Aleluia. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Esta foi a palavra